Esse vídeo é como se fosse uma oração do investidor. Recomendo muito que você assista. Principalmente se você é aquele investidor que está começando, que ainda busca chegar nos R$ 100.000. Mas esse vídeo vale para todos os tipos de investidores. Se você já tem mais de R$ 100.000, se você já tem mais de 1 milhão, vale para todo mundo. Vamos escutar nesse vídeo a voz da experiência. Nada mais, nada menos do que o Barsi. Então fica comigo, quero assistir esse vídeo com vocês e vamos aprender um pouquinho? Os primeiros 100 mil são o dinheiro mais difícil que você vai juntar na vida. Não porque o mundo é injusto, não porque o governo te taxa demais, nem porque seu chefe é insuportável. É difícil porque você não tem capital. E sem capital você é só um hamster numa roda, suando muito, sem chegar em lugar nenhum. As pessoas adoram fantasiar sobre juros compostos. Leem aqueles gráficos bonitinhos, mostrando como 10% ao ano te transforma em milionário. Aí esquecem um fato inconveniente. Juros compostos não servem para nada se você não tem nada para compor. Essa é a piada cruel. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas ninguém quer empurrar a maldita bola de neve colina acima primeiro. Quando eu era jovem, não estava sonhando com bilhões. Estava me perguntando como diabos ia juntar meus primeiros R$ 1.000 quando era office boy, tipo um estagiário de hoje em dia, e ajudando minha mãe a não passar fome. Aluguel, contas, imprevistos, tudo vem de uma vez. Ninguém te dá almofada. Você acha que os ricos estão jogando o mesmo jogo que você, mas não estão. Eles já têm fichas na mesa. Você ainda está tentando comprar entrada no jogo. A razão dos primeiros 100 mil serem uma porcaria é simples. Você está trabalhando com músculo, não com dinheiro. Cada real é seu suor. Cada passo parece subida. Você poupa 2 mil, aí o carro quebra. Você guarda 5 mil, aí seu filho precisa de aparelho. O mundo conspira para te lembrar que ser pobre é caro. Mas aqui está o paradoxo. No momento que você cruza aquela linha invisível, os 100 mil, você sente a mudança. O dinheiro começa a puxar o próprio peso. Um retorno de 10% de repente parece algo. 10 mil sobre 100 mil é diferente de 200 sobre 2 mil. As pessoas acham que exagero quando chamo isso de marco financeiro mais importante da sua vida. Não exagero. Você pode estar quebrado com cérebro, quebrado com ambição, quebrado com charme. Nada disso importa até você ter capital de base. Não é sobre ser inteligente, é sobre ser teimoso. Os primeiros 100 mil vão te levar anos, os segundos 100 mil vão levar metade disso. Quando você tiver 500 mil, vai olhar para trás, para o esforço dos primeiros 100 mil e rir, se ainda tiver estômago para rir. Então, sim, é uma porcaria, mas você tem que fazer. Ninguém pode compor zero. As pessoas romantizam o trabalho duro. Acham que se trabalhar horas suficientes, o universo vai recompensá-las. Isso é besteira. Se trabalho sozinho te fizesse rico, pedreiro de obras seria bilionário. A verdade é brutal. Salários têm teto. Esforço não é escalável. E tempo não compõe. Você pode trabalhar até a morte e ainda não ter nada quando o contra-cheque para de vir. Quando eu estava começando, vi pessoas que trabalhavam mais duro do que eu todo santo dia. Operários de fábrica, motoristas fazendo turno duplo, gente que mal dormia. Alguns eram mais inteligentes também, mas ficaram quebrados porque o suor deles evaporava no momento que batia no chão. Nunca construíram capital. Capital não fica cansado. Capital não pede fim de semana. Capital não chega em casa reclamando da vida. Só fica lá multiplicando quieto se você não estragar tudo. Essa é a divisão que ninguém quer admitir. Até você ter dinheiro trabalhando para você, você é só mais uma besta de carga. E se você está contando com aumentos, promoções ou mudanças de emprego para ficar rico, já está no lado perdedor do tabuleiro. Você pode ter aumento hoje e amanhã a inflação rouba.
Pode conseguir salário gordo e os impostos arrancam. Pode trabalhar em 2 empregos e seu corpo desiste antes da conta encher. Trabalho pode te manter vivo. Trabalho pode pagar o aluguel. Mas trabalho nunca vai compor. Por isso, os primeiros 100 mil são guerra de atrito. Você está saindo da armadilha do trabalho. Está empilhando a primeira pilha de fichas que pode realmente ganhar vida própria. Quando essa pilha existe, você cruza a linha. De repente, 10% não é erro de arredondamento. De repente, o mercado pode te pagar mais dormindo do que seu chefe paga numa semana. Não estou dizendo para parar de trabalhar. Estou dizendo para parar de acreditar que trabalho sozinho é o bilhete. O mundo está cheio de gente inteligente e esforçada, que nunca escapa da esteira do salário. A única saída é capital, capital duro e acumulado. Até lá, seu trabalho não está te salvando, só está te deixando cansado. O mercado tem um jeito de testar sua paciência antes de te recompensar. No começo, os números são ofensivos. Você poupa 25 mil no ano e investe, e talvez receba 2.500 de volta se as coisas forem bem. R$2.500. Isso é um ar-condicionado quebrado ou algumas contas de dentista. Nada que muda a vida. E é por isso que a maioria desiste. Olham para os retornos michurucas e pensam, para quê? Preferem gastar num celular novo, numa viagem ou num carro financiado. Pelo menos sentem algo pelo dinheiro. Essa é a armadilha. Os números pequenos parecem sem sentido. Então as pessoas nunca deixam crescer em números grandes. Estrangulam os juros compostos antes de eles terem chance. Vi isso a vida inteira. Começam a poupar, ficam entediadas, tiram dinheiro, gastam, começam de novo, desistem de novo. Nunca entendem que o único jeito dos juros compostos funcionarem é se você deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Ninguém quer esperar. Ninguém quer moer através dos anos onde os retornos não impressionam ninguém, nem você mesmo. Mas aqui está a ironia. Esses anos chatos são o pedágio que você paga para chegar na mágica dos juros compostos. Você não pode pulá-los, não pode hackear. Os números não dobram só porque você é impaciente. Quando eu era jovem, também não via mágica nos números. Meus primeiros investimentos mal se mexiam. Tinha contas, imprevistos, até reveses que apagavam meses de progresso. Parecia correr no lugar. Mas a disciplina de continuar foi exatamente onde o jogo virou. Um ano você nota que seu capital ganhou tanto quanto você poupou. No ano seguinte, ganhou mais do que você poupou. É quando as pessoas ao seu redor começam a perguntar como você teve tanta sorte. Não foi sorte, foi resistência. O truque não é brilhantismo. O truque é não desistir quando os números são pequenos. Se você consegue sobreviver à dor psicológica de ver dinheiro rastejar em vez de correr, vai chegar a ver, louvoar. Mas quase ninguém sobrevive a essa parte. Olham para algumas centenas de reais de retorno e decidem que não vale o esforço. Por isso ficam pobres. Números pequenos testam sua paciência. Números grandes recompensam. Mas você nunca vai ver o segundo se não aguenta o primeiro. O jeito mais rápido de continuar pobre é aumentar seu estilo de vida cada vez que aumenta sua renda. A maioria faz exatamente isso. Recebe aumento e a primeira coisa que faz é comprar carro maior, se mudar para apartamento maior, reservar a viagem que não podia pagar no passado. Chamo de se recompensar. Eu chamo de atirar no próprio pé. Você não precisa de nenhum diploma para entender isso. Se você gasta tudo que ganha, nunca vai construir capital. Se continua inflando o estilo de vida, nunca vai cruzar a linha dos primeiros 100 mil. É aritmética, não filosofia. Vi advogados, médicos, executivos caírem nessa armadilha
ganham bem, mas vivem como realeza financiada. Alugam um carro alemão, compram casa com mais quartos do que usam, mandam os filhos para escolas que mal conseguem pagar. De fora parecem bem-sucedidos. Por dentro estão a um contra-cheque do pânico. E aqui está o pior. Se sentem com direito. Pensam, trabalhei duro, mereço isso. Claro, você merece. Também merece continuar quebrado, se é assim que pensa. Riqueza é construída em disciplina, não em indulgência. Cresci num cortiço no braço. Vi de perto o que acontece com quem confunde aparência com prosperidade. Você aprende rápido que ostentação não compõe. Poupança compõe. Se você quer os primeiros 100 mil, não pode jogar o jogo do status. Esqueça o que os vizinhos pensam. Esqueça o que os colegas dirigem. Esqueça impressionar pessoas que nem gosta. O jogo é simples. Ganhe mais do que gasta, poupe a diferença e invista. Faça isso tempo suficiente e vai bater o marco. Fale nisso e vai ficar na esteira até ficar velho e amargo. As pessoas se sabotam porque confundem conforto com progresso. Acham que viver melhor significa ir para frente. Não significa. Progresso real é invisível. É o saldo crescendo que você não toca. São os juros compostos que você não interrompe. O carro perde valor no segundo que sai da loja. O jantar acaba em 2 horas. A viagem é memória na semana seguinte. Mas o capital que você guarda trabalha para você todo dia. Acordado, dormindo, ou até depois que você se for. Se você não consegue controlar o impulso de consumir, nunca terá disciplina para investir. Por isso, a maioria nunca chega nos primeiros 100 mil. Não é que não possam ganhar, é que não conseguem parar de gastar. Aqui está a diferença entre você e quem tem capital. Capital é alavancagem. Inclina o tabuleiro a seu favor. Não reclama, não fica doente, não exige nada, só compõe. Pega 100 mil. A 10% cospe 10 mil por ano sem mover um dedo. Isso é quase 1.000 por mês. O mesmo que trabalhar num emprego de meio período medíocre. Só que você não precisa aparecer. Agora compare com quem ainda está ralando sem capital. Está na esteira, suando para guardar migalhas. O investidor com capital está coletando enquanto dorme. É assim que a alavancagem parece na prática. Quando você tem capital, as regras mudam. Oportunidades vêm até você. Você pode assumir risco calculado sem arriscar passar fome. Na minha própria vida, quando não tinha nada, cada erro ameaçava me destruir. Quando tinha capital, podia me dar ao luxo de estar errado de vez em quando e ainda me recuperar. Isso é alavancagem. As pessoas subestimam isso. Acham que dinheiro é só número no banco. Não é. É liberdade, é rede de segurança, é o que abre portas que nunca vão abrir para quem vive de salário em salário. Você pode comprar ações quando estão baratas. Pode segurar quando todo mundo está em pânico. Pode sair de um emprego ruim porque não está a um aluguel do desastre. É isso que 100 mil significa, não é só dígito. É o momento que você para de ser impotente. Não me entenda errado. 10% sobre 100 mil não vai te deixar rico, mas é prova de conceito. Mostra que o jogo funciona. Daí em diante tudo compõe mais rápido. Seus retornos, sua confiança, sua capacidade de aguentar risco, até você ter capital. É só trabalhador com sonhos. Quando tem, finalmente ganha lugar na mesa. Você não precisa de brilhantismo para construir riqueza. Só precisa evitar burrice. Mas a maioria não consegue. Perseguem status com dinheiro emprestado, enchem cartões de crédito, fazem financiamento de carro, compram imóveis que não conseguem pagar e ficam chocados quando não sobra um centavo. Dívida é o oposto dos juros compostos. Em vez de dinheiro trabalhar para você, trabalha contra você.
implacavelmente, silenciosamente, todo santo dia. Vi pessoas com salários decentes, presas para a vida porque não conseguiam parar de tomar decisões ruins com dinheiro. Refinanciavam seus bens para comprar brinquedos, carregavam saldo em cartão cobrando juros absurdos enquanto se gabavam dos dividendos que recebiam na bolsa. Isso não é investir, é auto-engano. O custo da burrice é invisível no começo. Você não sente as correntes até estarem apertadas, mas aí você já desperdiçou os anos em que os juros compostos poderiam ter estado do seu lado. Evitar burrice significa dizer não para coisas que brilham, mas apodrecem. Crédito fácil, esquemas de enriquecer rápido, aposta disfarçada de investimento. Você não precisa ser gênio para desviar dessas armadilhas. Só precisa ser disciplinado. Os primeiros 100 mil já são difíceis o suficiente sem cavar um buraco para você mesmo. Não se sabote entregando juros para o banco em vez de recebê-los. É incrível como esse jogo é simples. Gaste menos do que ganha. Não pegue emprestado para besteira. Poupe e invista a diferença. Continue. Mas simples não significa fácil, porque a fraqueza humana é uma força poderosa. Se você quer saber por que a maioria nunca chega ao marco, olhe o próprio comportamento. Não é azar, são hábitos ruins. E a conta sempre vem com juros. Todo mundo ama a ideia dos juros compostos. Ninguém ama a realidade de esperar. Os primeiros 100 mil não são construídos num mês, não são construídos num ano. Para a maioria das pessoas, leva uma década de moer, poupar e não fazer coisas estúpidas. Por isso, tão poucos chegam lá. Não tem estômago para o tédio. Disciplina não é glamourosa. Parece dizer não para jantares fora. Parece dirigir o carro velho mais alguns anos. Parece recusar a viagem que tecnicamente você poderia pagar, porque sabe que aqueles reais são soldados que pertencem ao campo de batalha dos juros compostos. As pessoas acham que disciplina é traço heróico. Não é. É fazer a coisa óbvia e chata por tempo suficiente para ganhar. Aprendi isso desde cedo. Quando todo mundo estava ocupado acompanhando os outros, mantive a cabeça baixa e empilhei capital. Foi divertido? Não. Pareceu animador? Também não. Mas os anos chatos são onde a riqueza é forjada. O truque é não quebrar. Mercados vão cair. Você vai se sentir tolo por ter poupado quando as ações caem 30%. Vai ser tentado a vender, desistir, dizer a si mesmo que foi tudo inútil. É aí que a disciplina separa quem vence do resto. Qualquer um consegue poupar quando o mercado está subindo, qualquer um consegue investir quando o otimismo está no teto. Mas quando tudo vira cinzas e os noticiários gritam crise, você descobre quem tem espinha para continuar. Vi pessoas com toda a vantagem, cérebros, conexões, salários altos, explodirem porque não conseguiam aguentar a dureza do processo. Precisavam de emoção, precisavam se sentir espertas. Então perseguiam modas, apostavam em especulação ou desistiam quando doía. Disciplina é o que te leva através da linha. Não é cérebro, não é sorte, nem é esforço depois de certo ponto. É a recusa teimosa e pura de parar de jogar carvão na fornalha enquanto todo mundo se distrai. Você não precisa ser brilhante, só precisa ser implacável. O mercado eventualmente recompensa a resistência. Sempre recompensou. Então, se você quer os primeiros 100 mil, esqueça atalhos. Só aguente. Aguente o tédio, aguente os reveses, aguente os anos, quando parece que nada está acontecendo, porque a verdade é que algo está acontecendo. Os juros compostos só não se mostram até você ter ganhado o direito de vê-los.
Tem um momento na construção de riqueza que parece quase sobrenatural. É o dia que seu capital ganha mais do que você. Até lá, você estava arrastando pedra colina acima. Cada real veio do suor. Cada pedaço de progresso veio da renúncia. Você poupou, aguentou e se perguntou se a dor valia a pena. Aí um ano você olha os números. Seus investimentos produziram quietos 40 mil, 80 mil, mais do que você conseguia guardar do salário. E percebe que cruzou a linha. É quando o capital começa a responder. Ele sussurra: relaxa, vou carregar mais da carga agora. Esse sussurro é o que muda a sua psicologia para sempre. Pela primeira vez você não é só trabalhador, é capitalista. Seus reais são seus funcionários. E diferente de funcionários de verdade, eles não reclamam, não fazem greve, não fofocam no intervalo, só compõem ano após ano, sem um dia doente sequer. Esse é o ponto onde o jogo vira. Poupar parece menos sacrifício e mais alimentar uma máquina que te paga de volta. Ver o saldo crescer vicia. Você quer contribuir mais, não menos. É também o ponto onde as pessoas de fora começam a te chamar de sortudo. Veem seu capital fazendo bola de neve, mas perderam a década de moagem que construiu a base. Não te viram comendo marmita enquanto elas queimavam dinheiro em besteira. Sorte não tem nada a ver, disciplina tem. Quando o capital ultrapassa o que você ganha trabalhando, a curva de riqueza fica íngreme. 100 vira 200, 200 vira 500. Os juros compostos passam a ofuscar qualquer aumento que você poderia implorar ao seu chefe. Por isso os primeiros 100 mil são tudo. Sem eles você nunca chega ao ponto de virada. Com eles o sistema finalmente inclina a seu favor. Mas aqui está o aviso. Se você se sabotar depois desse ponto, tirando dinheiro, perseguindo modas ou entrando em pânico nas quedas, ainda pode explodir tudo. Capital não perdoa a burrice mais do que perdoa a negligência. Manejado com cuidado, porém, vira seu sócio silencioso para a vida. Essa é a recompensa por ter aguentado a longa subida. Um dia você acorda e seu dinheiro está fazendo mais trabalho do que você jamais poderia. E nunca perde o contra-cheque. Chegar a 100 mil não é linha de chegada, é o tiro de partida. E muita gente ainda acha jeito de explodir depois dele. No momento que a maioria fica à frente, começa a achar que é gênio. Esquece quanto tempo levou para subir aquela colina e começa a correr colina abaixo direto para dentro da burrice. Vi isso de novo e de novo. Alguém poupa 100 mil e, em vez de deixar compor, decide que de repente entende tudo sobre o mercado, persegue ações quentes, especula, cai em qualquer besteira brilhante que aparece na televisão ou nas redes. E assim uma década de disciplina some numa aposta estúpida. Outros se sabotam recompensando o progresso. Chegam a 100 mil, aí celebram com hipoteca maior, carro mais chique, viagens que queimam o próprio capital que deveria torná-los livres, confundem marco com linha de chegada e sacam antes dos juros compostos mostrarem os dentes. Tem também o problema da alavancagem. As pessoas acham que pegar emprestado é atalho. Não é, é bomba relógio. Vi gente inteligente se destruir porque pegou emprestado contra o portfólio, certa de que o mercado só poderia subir. Aí vieram as crises. O mercado sempre acha jeito de humilhar os arrogantes. A verdade cruel é essa. Construir os primeiros 100 mil requer disciplina. Mantê-los requer humildade, crescê-los requer paciência. Estrague qualquer um dos três e você volta para o zero. E não se engane. Voltar para o zero depois de provar progresso é pior do que nunca ter começado. Vi pessoas destruídas por isso.
preferiam viver em negação do que admitir que queimaram uma década por nada. Por isso, sempre repito, evite a burrice primeiro, busque o brilhantismo depois. Você não precisa ser esperto para continuar rico, só precisa não se explodir. O jogo não fica mais fácil porque você bateu um marco. Os riscos só mudam de forma. Se você acha que as regras não se aplicam a você depois dos 100 mil, o mercado vai ter prazer em provar o contrário. A subida até 100 mil é dura, mas cair abaixo de novo é pior. Não deixe a arrogância te empurrar da beirada que você acabou de rastejar para cima. Os primeiros 100 mil são uma porcaria. Já disse antes e vou dizer de novo, mas é a porcaria que você tem que enfrentar. Ninguém pode compor zero. Ninguém pode te resgatar de maus hábitos. Ninguém pode te salvar se você insiste em viver acima do que ganha. Não é sobre fórmulas secretas. Não é sobre achar algum guru para sussurrar mágica no seu ouvido. É sobre disciplina. Gaste menos do que ganha. Poupe a diferença. Invista em boas empresas. Empresas sérias que pagam dividendos, que têm histórico real. Repita até cruzar a linha. Simples, brutal, implacável. Se você não consegue fazer isso, ninguém pode te ajudar. Se você consegue, vai desbloquear a única coisa que separa quem tem capital de quem não tem. Dinheiro que trabalha mais duro do que você jamais poderia. As pessoas adoram complicar dinheiro. Inventam jargões, escrevem livros, vendem cursos, tudo para distrair da verdade feia. Você precisa aguentar anos de tédio e renúncia antes dos juros compostos aparecerem para te tirar da enrascada. A maioria não vai aguentar, por isso a maioria fica parada no mesmo lugar. Mas se você tem espinha, tem disciplina e bom senso suficiente para evitar os erros estúpidos, a dívida desnecessária, a inveja disfarçada de consumo, o aumento de estilo de vida que engole cada progresso, você consegue chegar lá. E quando chegar, o jogo muda para sempre. Seu dinheiro começa a trabalhar. Sua tolerância ao risco expande. Oportunidades aparecem. Você para de ser aquele trabalhador impotente esperando o mês virar. Então aqui está a conclusão. Consiga os primeiros 100 mil por qualquer meio honesto necessário. O Barça é um gênio. Pessoal, muito importante que vocês assistiram esse vídeo e reassistam periodicamente. Porque são palavras muito sábias, cara, que vai te manter na linha ao longo dos seus investimentos, ao longo do longo tempo investindo. Eu aconselho assistir esse vídeo pelo menos umas 3 vezes no ano. Eu, pelo menos, pretendo fazer isso. E acho que assim, a gente, no final das contas, aí, vamos conseguir obter o sucesso e chegar onde a gente quer, né? Que é conquistar a nossa independência financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreve no canal, sejam muito bem-vindos. E fiquem com Deus. Até mais. Fui.